uma noite abafada em Fortaleza, onde o mar sussurra segredos e as luzes da cidade escondem histórias de luta, Ana Clara, uma garçonete exausta, corria contra o tempo. Mãe solteira, com o peso das contas atrasadas e a saúde frágil de sua filha Lívia, ela era invisível para todos. Até que um estranho misterioso entrou no restaurante Maré Cheia. Com um olhar que parecia enxergar sua alma, ele deixou um bilhete que mudou tudo. Você é mais forte do que pensa. Quem era aquele homem de terno impecável? E por que ele parecia tão determinado a tirá-la das sombras? Quando a verdade sobre seu passado veio à tona, Ana descobriu que o destino guardava um segredo que poderia transformar sua vida para sempre. Andou destruí-la. Entre tempestades, confrontos com o passado e uma confissão de amor que a pegou desprevenida, Ana enfrentou o maior desafio de sua vida: confiar novamente. Será que ela conseguiria superar as cicatrizes de um casamento abusivo e as diferenças de um mundo que a separava de Gustavo? E o que ele escondia por trás de seus gestos de bondade? Prepare-se para uma história de amor improvável, cheia de reviravoltas emocionantes e um final que vai aquecer seu coração. Você não vai querer piscar, porque cada momento dessa jornada é uma prova de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Curta, inscreva-se no canal Daniela Romances de Amor e ative o sininho para não perder essa história. Comente. Você já viveu um encontro que mudou tudo? Fique até o final para descobrir como o destino reescreveu a vida de Ana. Fortaleza, com suas praias de areias douradas e o horizonte onde o mar encontra o céu em tons de azul e laranja, era um cartão postal para os turistas que lotavam as barracas à beira-mar. O vento quente carregava risadas, o som de ondas quebrando e o cheiro de camarão frito. Mas para Ana Clara, de 28 anos, a cidade era um peso invisível que carregava nos ombros. No restaurante Maré Cheia, um ponto modesto encravado entre quiosques coloridos e hotéis de luxo, Ana passava seus dias correndo de mesa em mesa, equilibrando bandejas cheias de pratos e copos, com um sorriso que escondia o cansaço que a consumia. Seus olhos castanhos, outrora brilhantes como as conchas que Lívia, sua filha de 6 anos, coletava na praia, agora carregavam olheiras profundas, disfarçadas por uma camada fina de maquiagem barata. Ana era mãe solteira e Lívia era o sol que iluminava sua vida, mas também a âncora que a mantinha lutando contra a correnteza de um destino cruel. A menina, com seus cachinhos soltos e risada fácil, sofria de asma, uma condição que exigia remédios caros e visitas frequentes ao hospital. Cada inalador, cada consulta, era um rombo no orçamento apertado de Ana, que mal conseguia pagar o aluguel de um pequeno apartamento no bairro de Mucuripe. A casa, com paredes descascadas e um telhado que pingava nas noites de chuva, era um lembrete constante de suas dificuldades. As contas se empilhavam sobre a mesinha de madeira da sala, ao lado de um caderno onde Ana anotava seus sonhos. Sonhos que pareciam tão distantes quanto as estrelas que ela observava da janela nas noites em que não conseguia dormir. No Maré Cheia, Ana era quase invisível. Os clientes, muitos deles turistas em busca de uma experiência autêntica ou famílias locais aproveitando o fim de semana, mal olhavam para ela. Pediam seus pratos, moqueca, peixe frito, cerveja gelada, com pressa, sem notar as mãos, trêmulas, que entregavam os pedidos ou o jeito que ela mordia o lábio para conter a exaustão. Seus colegas, sobrecarregados com seus próprios problemas, não tinham tempo para perceber que Ana às vezes comia apenas o que sobrava dos pratos, devolvidos para economizar para Lívia. O gerente, Carlos, um homem de meia-idade com uma careca brilhante e um temperamento azedo, a pressionava constantemente. "Mais rápido, Ana! Não temos o dia todo!"
Ele gritava, sem se importar com o fato de ela estar no terceiro turno seguido, com os pés inchados dentro de sapatos gastos. A rotina de Ana era uma dança exaustiva. Acordava às 5 da manhã. Preparava o café fraco que dividia com a mãe, Dona Socorro, que cuidava de Lívia enquanto Ana trabalhava. Levava a filha para a escola pública, onde a menina sonhava em ser artista, desenhando flores e mares em pedaços de papel. Depois, Ana corria para o restaurante, onde passava o dia servindo, limpando mesas e lidando com clientes que, na melhor das hipóteses, a ignoravam, e na pior, a tratavam com desdém. À noite, voltava para casa exausta, mas ainda encontrava forças para ler uma história para Lívia, mesmo que sua voz tremesse de cansaço. Mamãe, quando a gente vai ter um café só nosso, com seus bolos? Lívia perguntava, segurando um desenho de um bolo de chocolate. Ana sorria, acariciando os cabelos da filha. Um dia, meu amor, um dia. Mas esse um dia parecia cada vez mais distante. O salário mal cobria as despesas básicas e os remédios de Lívia consumiam o que restava. Ana já vendera o pouco que tinha de valor. Um anel que ganhara da avó, um rádio velho para pagar contas atrasadas. A esperança, que outrora a mantivera firme, agora era frágil como uma concha quebrada na praia. Ela se lembrava de quando era adolescente, sonhando em ser confeiteira, imaginando um pequeno café onde poderia assar bolos de fubá, chocolate e laranja, como os que fazia para os vizinhos na infância. Esses sonhos, porém, foram engolidos pelas responsabilidades da vida adulta, pelas cicatrizes de um casamento abusivo com Márcio, que a abandonara com uma filha pequena e uma pilha de dívidas. Naquela noite de sexta-feira, o Maré Cheia estava mais cheio que o usual. O calor de Fortaleza parecia grudar na pele e o restaurante fervilhava com o som de risadas, talheres tilintando e pedidos gritados para a cozinha. Ana se movia como um autômato, anotando pedidos, correndo para a cozinha, limpando mesas. Sua blusa de uniforme, um tecido azul desbotado, estava manchada de suor, e o coque improvisado que prendia seus cabelos castanhos começava a se desfazer. Ela sentia uma dor latejante nas costas, mas não podia parar. Parar significava menos gorjetas, menos dinheiro para o remédio de Lívia, menos chance de pagar o aluguel atrasado. Enquanto servia uma mesa de turistas, um grupo barulhento que ria alto e pedia mais cerveja, Ana sentiu um aperto no peito. Não era só cansaço físico, era algo mais profundo, como se a vida estivesse esmagando sua alma. Ela olhou para o mar pela janela do restaurante, as ondas brilhando sob a luz da lua, e por um momento desejou poder simplesmente desaparecer nelas. Mas então ouviu a voz de Lívia em sua mente, rindo, pedindo mais uma história, e isso a trouxe de volta. Ana respirou fundo, enxugou uma lágrima que ameaçava cair e voltou ao trabalho, ignorada por todos ao seu redor. Ninguém notava o peso que Ana carregava. Para os clientes, ela era apenas a garçonete, uma figura anônima que trazia seus pratos e sumia. Para os colegas, era só mais uma trabalhadora lutando para sobreviver. Para Carlos, era uma funcionária que precisava se virar. Mas Ana Clara era mais do que isso. Era uma mãe que sacrificava tudo por sua filha. Uma mulher que ainda guardava, em algum canto do coração, uma fagulha de esperança, mesmo que quase apagada. Ela não sabia que naquela mesma noite, o destino estava prestes a mudar seu caminho, trazendo um estranho de olhos gentis que a enxergaria como ninguém jamais fizera. O Maré Cheia, com suas paredes de azulejos gastos e cadeiras de plástico, era um microcosmo da vida de Ana. Funcional, mas desgastado, cheio de movimento, mas vazio de calor humano. Enquanto ela limpava uma mesa, deixando um pano úmido deslizar sobre a superfície pegajosa, pensava em Lívia, que provavelmente estava desenhando na casa da avó.
A imagem da filha era o que a mantinha de pé, mesmo quando suas pernas tremiam de exaustão. Ana não pedia muito da vida, apenas uma chance de dar a Lívia um futuro melhor, de transformar seus bolos em algo mais do que um hobby, de encontrar um pouco de paz. Mas naquela noite, enquanto o restaurante pulsava com a energia dos clientes, Ana sentia que estava no limite. Ela não imaginava que, em meio à multidão indiferente, alguém estava prestes a notá-la. Alguém que mudaria tudo. O ar em Fortaleza naquela noite de sexta-feira era denso, com uma umidade que grudava na pele e tornava cada movimento mais pesado. O Maré Cheia fervilhava com vida, famílias rindo sobre pratos de peixe frito, turistas tirando fotos de seus drinks coloridos e o som de pratos ecoando da cozinha. Ana Clara, com seu avental manchado de gordura e o cabelo escapando do coque improvisado, movia-se pelo caos como uma sombra, quase imperceptível aos clientes que atendia. Seus pés doíam dentro dos tênis gastos, e suas mãos, calejadas de anos carregando bandejas, tremiam levemente enquanto equilibrava uma travessa de moqueca para uma mesa de homens de negócios barulhentos. O peso da noite a esmagava, mas Ana mantinha o sorriso fixo, uma máscara que aperfeiçoara para esconder a exaustão e a preocupação que corroíam seu coração. A última crise asmática de Lívia a mantivera acordada na noite anterior, e a conta do hospital pairava como uma nuvem de tempestade, ameaçando afogar suas frágeis esperanças. Foi nesse ritmo frenético que ele entrou. A porta se abriu, trazendo uma rajada de ar quente do mar, e um homem adentrou o Maré Cheia, imediatamente destoando do ambiente. Ele usava um terno azul marinho sob medida, elegante e impecável. O tipo de roupa que pertencia a escritórios de alto escalão ou hotéis 5 estrelas. Não a um restaurante simples à beira-mar, com cadeiras de plástico e mesas lascadas. Seu cabelo, castanho escuro com um toque de prata nas têmporas, era bem penteado, e sua postura exalava uma confiança serena. Mas foram seus olhos, hazel, profundos e de uma gentileza marcante, que chamaram a atenção de Ana enquanto ele observava o salão antes de se sentar em uma pequena mesa no canto, longe da multidão barulhenta. Os outros garçons cochicharam entre si, especulando sobre o estranho. Algum rico perdido, murmurou um. Provavelmente só quer comer rápido antes de ir para um resort chique, disse outro. Ana, cansada demais para entrar na fofoca, aproximou-se da mesa, segurando o bloco de anotações com firmeza. Boa noite, senhor. Bem-vindo ao Maré Cheia. O que deseja pedir? Sua voz era educada, mas tensa, as palavras automáticas após anos de repetição. Ela mal o olhou, focada em anotar o pedido rapidamente para seguir para a próxima mesa. O homem inclinou a cabeça como se a estivesse estudando e um leve sorriso curvou seus lábios. Um gesto que parecia estranhamente pessoal, como se ele visse algo que ninguém mais notava. Só um café preto e uma fatia de bolo de milho. Por favor, ele disse, sua voz grave e calorosa, com um leve sotaque que Ana não conseguiu identificar. Ela assentiu, rabiscando o pedido, e virou-se para sair. Mas as palavras seguintes dele a fizeram parar. Noite difícil, não é? Parece que você está carregando mais do que apenas essa bandeja. Ana congelou, a caneta pairando sobre o bloco. Não estava acostumada a clientes notarem seu estado, muito menos comentarem sobre ele. Seu primeiro instinto foi ignorar, manter a distância profissional que aprendera a preservar, mas algo no tom dele, genuíno, sem traço de arrogância, a fez erguer o olhar. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante o barulho do restaurante pareceu desvanecer. Não havia julgamento naquele olhar, apenas uma compreensão silenciosa que a fez sentir um nó na garganta. Estou bem, senhor, só uma noite movimentada.
Ela conseguiu dizer, forçando um sorriso antes de correr para a cozinha. Mas o momento ficou gravado. Quando ela entregou o pedido, uma xícara de café fumegante e uma fatia generosa de bolo de milho, suas mãos cansadas a traíram. A xícara escorregou, derramando café na camisa branca impecável do homem. O coração de Ana disparou, seu rosto corando de pânico. "Meu Deus, me desculpe!" ela exclamou, pegando um punhado de guardanapos no avental e oferecendo-os a ele. Ela se preparou para uma reclamação, ou pior, um grito de Carlos, que sempre a repreendia por qualquer erro. Mas o homem apenas deu uma risada suave, limpando a mancha com os guardanapos, seus movimentos tranquilos. "Sem problema", ele disse, sua voz calma, quase reconfortante. "Acidentes acontecem. Não precisa se preocupar." Ele ergueu o olhar, o mesmo sorriso gentil brincando em seus lábios. "Além disso, parece que você já tem preocupações suficientes sem se estressar com uma camisa." Ana piscou, sem saber como responder. Clientes não falavam assim. Eles não a viam assim. Ela murmurou outro pedido de desculpas e se afastou, sua mente acelerada. Quem era aquele homem? Por que ele parecia se importar? O resto do turno passou em um borrão, mas ela não conseguia se livrar da sensação do olhar dele, como um farol cortando a névoa de seu cansaço. Quando limpou a mesa dele mais tarde, ele já havia ido, mas deixou uma gorjeta generosa, muito além do valor do café e do bolo, e um bilhete escrito em um guardanapo: "Você é mais forte do que pensa. Se cuide." Ana encarou as palavras, seus dedos traçando a caligrafia caprichada. Era um gesto tão simples, mas que atravessou a barreira de apatia que se formara em seu coração. Ela guardou o bilhete no bolso, um pequeno calor em uma noite fria. Nos dias seguintes, o homem voltou, sempre pedindo a mesma mesa no canto. Ele se apresentou como Gustavo Montenegro, um homem de negócios de passagem por Fortaleza, embora oferecesse poucos detalhes sobre si. Cada visita ele pedia o mesmo café e bolo, e cada vez falava com Ana com uma gentileza que a desarmava. Ele perguntava sobre seu dia, sua vida, até sobre Lívia, cujo nome Ana deixou escapar uma noite, exausta demais para se conter. "Ela gosta de desenhar", Ana disse, surpresa com sua própria abertura. "Sonha em ser artista, mas... bem, sonhos são difíceis de segurar às vezes." Gustavo ouviu com atenção, seus olhos nunca deixando os dela, como se suas palavras fossem a coisa mais importante no salão. "Sonhos são teimosos", ele disse uma noite, mexendo o café lentamente. "Eles não desistem fácil, mesmo quando a vida tenta enterrá-los." "Qual é o seu, Ana? O que você sonha quando o mundo não está tão pesado?" A pergunta a pegou desprevenida, e por um momento ela estava de volta à cozinha de sua infância, o cheiro do bolo de fubá da avó no ar, suas mãos cobertas de farinha, enquanto imaginava ter um café onde as pessoas viessem não só pela comida, mas pelo calor e alegria. "Eu gostaria de ter um café pequeno", ela admitiu, sua voz quase um sussurro. "Um lugar onde eu pudesse fazer meus bolos, tornar um espaço onde as pessoas se sentissem em casa." Ela riu, nervosa, envergonhada por sua sinceridade. "Bobo, eu sei." "Não é bobo", Gustavo disse com firmeza, inclinando-se para frente. "É lindo e aposto que seus bolos tornariam esse lugar inesquecível." Ana sentiu as bochechas aquecerem, desacostumada com tal encorajamento. Mas também era cautelosa. Homens como Gustavo, polidos, confiantes, claramente ricos, não pertenciam ao mundo dela. Ela aprendera com Márcio, com suas promessas, quebradas e palavras cruéis, que confiar era um luxo que não podia pagar. Ainda assim, a bondade de Gustavo era implacável, rompendo suas defesas. Uma noite, quando ela mencionou a internação de Lívia em uma conversa casual, sua voz pesada de preocupação, a expressão de Gustavo suavizou ainda mais. No dia seguinte, Ana descobriu no hospital
que um doador anônimo pagara a conta de Lívia. Ela soube, sem sombra de dúvida, que era ele. Parada no corredor do hospital, segurando os papéis da alta, Ana sentiu uma mistura de gratidão e inquietação. Quem era Gustavo Montenegro de verdade? Por que estava ajudando a ela, uma estranha, uma ninguém? O bilhete em seu bolso parecia mais pesado agora, suas palavras ecoando em sua mente. Enquanto voltava ao Maré Cheia para outro turno exaustivo, a brisa do mar trazendo o cheiro de sal e possibilidade, Ana não conseguia afastar a sensação de que aquele homem, aquele estranho de olhos gentis, estava prestes a mudar tudo. O Maré Cheia pulsava com a energia típica de uma noite quente em Fortaleza. O som de risadas misturava-se ao tilintar de talheres e ao murmúrio constante das ondas quebrando na praia próxima. Ana Clara, com sua blusa de uniforme azul desbotada e o cabelo preso em um coque frouxo, movia-se entre as mesas com uma eficiência mecânica, mas seus olhos castanhos carregavam um peso que ninguém parecia notar. A última crise asmática de Lívia, sua filha de 6 anos, ainda ecoava em sua mente, trazendo um aperto no peito que não era apenas cansaço físico. O bilhete que Gustavo Montenegro deixara na primeira noite, "Você é mais forte do que pensa", estava guardado no bolso de seu avental como um segredo que ela não sabia como decifrar. A generosidade daquele estranho que pagara a conta do hospital de Lívia anonimamente era ao mesmo tempo um alívio e uma fonte de inquietação. Quem era ele e por que se importava com ela, uma garçonete que mal conseguia manter as próprias contas em dia? Gustavo tornou-se uma presença constante no Maré Cheia, sempre ocupando a mesma mesa de canto com vista para o mar. Ele chegava todas as noites, pouco antes do pico do movimento, vestido com ternos impecáveis que contrastavam com as cadeiras de plástico e as toalhas desgastadas do restaurante. Os outros funcionários cochichavam entre si, especulando sobre o homem rico, que parecia deslocado no ambiente simples. "Deve ser algum executivo perdido", dizia uma cozinheira. "Ou um turista querendo se aventurar fora dos hotéis de luxo", completava outro garçom. Ana, porém, mantinha-se reservada. A vida a ensinara a ser cautelosa, especialmente com homens que pareciam bons demais para ser verdade. Márcio, seu ex-marido, havia deixado cicatrizes que ainda doíam, e ela não podia se dar ao luxo de confiar tão facilmente. Naquela noite, o restaurante estava mais tranquilo, com o movimento diminuindo à medida que a lua subia no céu, lançando reflexos prateados sobre o mar. Ana entregou o pedido de Gustavo, o costumeiro café preto e uma fatia de bolo de milho, com seu sorriso automático, mas ele a surpreendeu ao segurar seu olhar por um instante a mais. "Você parece exausta, Ana", ele disse, sua voz grave e suave, como se estivesse falando apenas para ela. "Como está a Lívia? Ela está bem depois do susto no hospital?" Ana hesitou, surpresa por ele lembrar o nome de sua filha. A maioria dos clientes nem se dava ao trabalho de olhar nos seus olhos, quanto mais de perguntar sobre sua vida. "Ela está melhor, obrigada", respondeu, sua voz mais suave do que o habitual. "Os remédios estão ajudando, mas é caro, sempre é." Ela mordeu o lábio, arrependendo-se imediatamente de ter compartilhado tanto. Mostrar fraqueza não era algo que ela fazia com facilidade. Gustavo inclinou a cabeça, seus olhos hazel brilhando com uma mistura de empatia e algo que Ana não conseguia identificar. "Você carrega muito, não é? Mais do que a maioria das pessoas perceberia", ele disse, girando a xícara de café entre os dedos. "Se precisar desabafar, eu sou um bom ouvinte. Sem pressão, prometo." As palavras dele foram como um raio de luz em um dia nublado, e Ana sentiu um calor inesperado subir ao rosto. Ninguém, além de sua mãe, Dona Socorro, parecia se importar com o que ela sentia. Mas ali estava aquele homem, um estranho com olhos gentis, oferecendo algo tão simples e tão raro.
atenção. Por que você se importa? Ela perguntou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Você não me conhece, sou só uma garçonete. Gustavo sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo triste e reconfortante. Você não é só nada, Ana. Você é uma mãe, uma lutadora, alguém com sonhos que merecem ser ouvidos. Eu vejo isso, mesmo que você ache que ninguém mais vê. O coração de Ana disparou, dividido entre a vontade de acreditar nele e o medo de que fosse uma ilusão. Antes que pudesse responder, Carlos, o gerente, apareceu, sua voz cortante como sempre. Ana, menos conversa e mais trabalho. A mesa 5 está esperando os pratos. Ana baixou a cabeça murmurando um sim, senhor, e se afastou, mas não antes de notar o olhar firme que Gustavo lançou a Carlos, como se estivesse pronto para defendê-la. Nas noites seguintes, as conversas com Gustavo tornaram-se um pequeno refúgio na rotina esgotante de Ana. Ele perguntava sobre Lívia, sobre os desenhos coloridos que a menina fazia na escola. E aos poucos, Ana começou a compartilhar pedaços de si mesma que mantinha guardados. Uma noite, enquanto limpava a mesa dele, ela mencionou quase sem querer seu sonho de abrir um café onde pudesse vender seus bolos caseiros. Seria um lugar simples, ela disse, seus olhos brilhando com uma centelha de esperança, com mesas de madeira, cortinas coloridas e bolos que fizessem as pessoas sorrirem. Lívia até desenhou como seria, com um letreiro que diz Sabor de Ana. Gustavo ouviu com atenção, como se cada palavra dela fosse uma joia rara. Isso não é só um sonho, Ana, ele disse, inclinando-se para a frente. É uma visão, e eu aposto que seus bolos fariam qualquer um se sentir em casa. Ele fez uma pausa, como se pesasse suas próximas palavras. Você já pensou em como poderia tornar isso realidade? Ana riu, um som meio amargo, meio sonhador. Pensar é fácil, fazer é outra história. Entre as contas, o aluguel atrasado e os remédios da Lívia, mal sobra tempo para sonhar, quanto mais para planejar. Ela se calou, surpresa por ter se aberto tanto. Gustavo, porém, apenas assentiu, como se entendesse o peso de cada palavra. Foi numa dessas noites, quando o restaurante estava quase vazio, que Ana deixou escapar sua preocupação com a última internação de Lívia. A menina tivera uma crise leve, mas o custo dos remédios a deixara sem fôlego financeiro. Eu não sei como vou dar conta, ela murmurou, mais para si mesma do que para Gustavo, enquanto limpava uma mesa próxima. Ele, que ainda não havia saído, levantou-se e se aproximou, seu rosto marcado por uma determinação suave. Ana, eu paguei a conta do hospital, ele disse, sua voz firme, mas sem arrogância. Não queria que você soubesse, mas acho que é justo que saiba agora. Você não precisa carregar isso sozinha. Ana parou, os pratos que segurava quase escorregando de suas mãos. Ela o encarou, os olhos arregalados, um misto de gratidão e desconfiança lutando dentro dela. Você... Por quê? Por que faria isso por mim? Eu não pedi nada. Sua voz tremia e ela sentiu lágrimas ameaçando cair, algo que raramente permitia. Porque eu vejo você, Ana, Gustavo respondeu, dando um passo mais perto, mas mantendo uma distância respeitosa. Vejo uma mulher que luta todos os dias por sua filha, que não desiste mesmo quando o mundo parece contra ela. Eu quis ajudar porque acredito em você, nos seus sonhos. Não quero nada em troca. As palavras dele ecoaram no peito de Ana, mas a desconfiança, forjada por anos de decepções, não a deixou relaxar. Ninguém faz algo assim sem querer algo, ela disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Quem é você, Gustavo? Por que está aqui, noite após noite, falando comigo como se me conhecesse? Ele hesitou, seus olhos refletindo um conflito interno. Eu sou só um homem que já esteve onde você está, ele disse finalmente. Alguém que sabe como é sentir que ninguém vê você. Talvez eu queira mudar isso, pelo menos para você. Antes que Ana pudesse responder,
Carlos gritou da cozinha, interrompendo o momento. Ana, mexa-se! Não vou pagar você para ficar conversando. Gustavo franziu o senho, mas não disse nada, apenas voltou à sua mesa, deixando outra gorjeta generosa e um novo bilhete. Continue sonhando, Ana. Você não está sozinha. Enquanto caminhava para casa naquela noite, com o mar brilhando sob o luar, Ana segurava o bilhete com força, seu coração dividido entre esperança e medo. Gustavo Montenegro era um enigma, um homem cujas ações desafiavam tudo o que ela aprendera sobre o mundo. Cada conversa, cada gesto dele era como uma ponte para um futuro que ela mal ousava imaginar. Mas, no fundo, uma pergunta persistia. Quem era ele realmente e o que significava sua promessa de não deixá-la sozinha? As noites no Maré Cheia seguiam seu ritmo frenético, com o som das ondas ao fundo, misturando-se às risadas dos clientes e ao tilintar dos pratos. Ana Clara, com seu uniforme azul desbotado e os olhos pesados de exaustão, movia-se entre as mesas como uma sombra, invisível para a maioria. O bilhete de Gustavo Montenegro. Continue sonhando, Ana. Você não está sozinha. Ainda estava guardado em seu bolso, um lembrete constante de suas palavras gentis e do gesto que a deixara atônita, o pagamento da conta do hospital de Lívia. Mas apesar da gratidão que sentia, Ana não conseguia afastar a desconfiança. A vida a ensinara que bondades vinham com preço, e Gustavo, com seus ternos caros e sua aura de mistério, parecia bom demais para ser verdade. O que ele queria dela? E por que um homem como ele, claramente de um mundo tão diferente, insistia em voltar noite após noite ao humilde restaurante à beira-mar? Gustavo continuava a ocupar sua mesa de canto, sempre pedindo o mesmo café preto e bolo de milho. Seus olhos Hazel seguiam Ana com uma atenção que a fazia sentir-se ao mesmo tempo exposta e valorizada. Ele perguntava sobre Lívia, sobre os desenhos da menina, sobre os sonhos que Ana confessara em um momento de fraqueza, o desejo de abrir um café onde pudesse assar seus bolos e criar um espaço acolhedor. Cada conversa era um fio que os conectava, mas Ana mantinha um pé atrás. Seu passado com Márcio, o ex-marido que a abandonara com uma filha pequena e uma montanha de dívidas, era uma cicatriz que ainda latejava. Confiar era um risco que ela não sabia se podia correr. Enquanto isso, o ambiente no Maré Cheia tornava-se cada vez mais hostil. Carlos, o gerente, parecia ter notado as interações de Ana com Gustavo e sua atitude azeda só piorava. Ele a observava com olhos semicerrados, fazendo comentários mordazes sempre que a via perto da mesa de Gustavo. Se acha que vai conquistar um ricaço com esse uniforme sujo, está perdendo seu tempo, ele disse uma noite, enquanto Ana limpava uma mesa próxima à cozinha. As palavras cortaram fundo, reacendendo a insegurança que Ana carregava desde os dias com Márcio, quando era constantemente menosprezada. Ela engoliu a resposta que queria dar, sabendo que precisava do emprego, mas o peso da humilhação se somava às suas preocupações. Os colegas de trabalho, embora não tão cruéis quanto Carlos, também começaram a sussurrar. O que esse cara quer com ela? Dizia Joana, a outra garçonete, enquanto arrumava os guardanapos. Homens como ele não ficam por aí pagando contas de hospital por nada. As insinuações machucavam, mas Ana não podia negar que a dúvida também a corroía. Gustavo era educado, gentil, mas sempre evasivo sobre si mesmo. Ele se apresentava como um homem de negócios em Fortaleza, mas nunca entrava em detalhes. Seu comportamento, tão diferente dos clientes habituais do Maré Cheia, alimentava tanto a curiosidade quanto a desconfiança de Ana. Uma noite, enquanto servia uma mesa de turistas barulhentos, Ana sentiu o peso do cansaço como nunca antes. Lívia tivera uma consulta médica naquela manhã,
e o médico alertara que a asma da menina exigiria cuidados contínuos, com remédios que Ana mal podia pagar. O aluguel estava atrasado novamente, e Dona Socorro, sua mãe, havia mencionado que o senhorio ameaçara despejá-las. Cada pensamento era uma pedra a mais no fardo que Ana carregava, e pela primeira vez ela se perguntou se conseguiria continuar. Enquanto limpava uma mesa, suas mãos tremeram tanto que derrubou um copo que se estilhaçou no chão. O som chamou a atenção de Carlos, que apareceu imediatamente, seu rosto vermelho de raiva. "Você é um desastre, Ana!" ele gritou, atraindo os olhares dos clientes. "Se não consegue fazer o trabalho direito, talvez seja melhor procurar outro lugar." Ana se abaixou para juntar os cacos, as lágrimas ardendo nos olhos, mas ela as segurou com força. Não podia se dar ao luxo de desmoronar, não ali, não na frente de todos. Foi então que Gustavo se levantou de sua mesa, sua presença imponente silenciando o restaurante por um instante. "Ela está fazendo o melhor que pode", ele disse, sua voz firme, mas controlada, directed at Carlos. "Talvez você devesse tratá-la com mais respeito." O tom dele era calmo, mas carregava uma autoridade que fez Carlos hesitar. O gerente murmurou algo incompreensível e voltou para a cozinha, deixando Ana atônita. Ninguém nunca a defendera assim, especialmente não contra Carlos. "Você não precisava fazer isso", Ana disse a Gustavo, ainda agachada, enquanto juntava os últimos cacos. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de emoção. "Ele é meu chefe. Eu preciso deste emprego." Gustavo se abaixou ao lado dela, pegando um pedaço de vidro com cuidado e colocando-o na bandeja. "Você merece mais do que ser tratada assim, Ana", ele disse, seus olhos encontrando os dela. "Você é mais forte do que esse lugar, mais forte do que ele. Não deixe que te façam acreditar no contrário." As palavras dele foram como um bálsamo, mas também reacenderam a desconfiança de Ana. Por que ele se importava tanto? O que ganhava com isso? Ela se levantou, limpando as mãos no avental, e o encarou. "Você fala como se me conhecesse." "Gustavo, mas eu não sei nada sobre você. Por que está aqui fazendo isso tudo por mim? O que você quer?" Por um momento, Gustavo pareceu desarmado, como se a pergunta tivesse tocado um ponto sensível. Ele se levantou, ajustando o paletó, e respirou fundo. "Eu não quero nada além de te ajudar, Ana", ele disse, sua voz mais suave agora. "Já vi pessoas como você, pessoas que lutam e ninguém percebe. Talvez eu queira mudar isso, pelo menos para uma pessoa." Ana quis acreditar, quis se deixar levar pela promessa nos olhos dele, mas o medo era mais forte. Márcio também havia feito promessas, também a fizera se sentir especial, antes de destruir sua confiança. "Ninguém ajuda assim sem motivo", ela disse cruzando os braços. "Você pagou a conta do hospital, defendeu-me do Carlos. Por quê? Quem é você, de verdade?" Gustavo hesitou. E por um instante, Ana viu algo em seus olhos. Um lampejo, de vulnerabilidade, como se ele estivesse decidindo quanto revelar. "Eu sou alguém que acredita em segundas chances", ele disse finalmente. "E acho que você merece uma." Só isso. Antes que Ana pudesse insistir, um grupo de clientes chamou por ela e o momento se dissolveu. Gustavo voltou à sua mesa, deixando outra gorjeta generosa e um novo bilhete. "Você é suficiente, Ana. Não deixe ninguém te convencer do contrário." Ela guardou o bilhete com os outros, seu coração dividido entre a esperança que ele inspirava e o medo de que tudo fosse bom demais para ser verdade. Enquanto caminhava para casa naquela noite, com o mar brilhando sob o luar e o vento quente de Fortaleza acariciando sua pele, Ana sentia o peso do abismo entre ela e Gustavo. Ele, com seus ternos caros e sua vida misteriosa, pertencia a um mundo que ela mal podia imaginar. Ela, com suas dívidas e sua luta diária, parecia estar a milhas de distância,
mas as palavras dele ecoavam em sua mente, desafiando suas dúvidas. E, no fundo, uma pergunta a atormentava. E se ele fosse sincero? E se, contra todas as probabilidades, Gustavo fosse a chance de um novo começo que ela tanto temia quanto desejava? As noites no Maré Cheia continuavam a pulsar com a energia caótica de Fortaleza. O som das ondas misturando-se ao burburinho dos clientes e ao tilintar de pratos. Ana Clara, com seu uniforme desbotado e os olhos carregados de cansaço, movia-se entre as mesas com a eficiência de quem já não pensava, apenas agia. Mas por dentro, seu coração era um redemoinho de emoções. Gustavo Montenegro, o estranho de olhos gentis que se tornara uma presença constante em sua vida, havia virado sua rotina de cabeça para baixo. O bilhete dele: "Você é suficiente. Ana, não deixe ninguém te convencer do contrário." Estava guardado com os outros em seu bolso, um peso leve contra o fardo pesado de suas preocupações. O pagamento da conta do hospital de Lívia, a defesa contra as humilhações de Carlos, as conversas que faziam Ana se sentir vista pela primeira vez em anos, tudo isso a deixava dividida entre gratidão e desconfiança. Quem era Gustavo realmente? E por que ele parecia tão determinado a ajudá-la, uma garçonete que ninguém notava? Naquela noite, o céu de Fortaleza estava carregado, com nuvens escuras se acumulando no horizonte, prometendo uma tempestade. O Maré Cheia estava mais vazio que o usual, com apenas alguns clientes espalhados pelas mesas, a maioria turistas que conversavam animadamente sobre suas aventuras na cidade. Ana, exausta após um turno duplo, sentia os pés inchados e uma dor persistente nas costas. Lívia tivera outra consulta médica naquela manhã, e o médico reforçara a necessidade de manter os remédios caros, uma notícia que pesava como uma pedra em seu peito. Ela tentava manter o foco, mas sua mente vagava para Gustavo, para suas palavras gentis e para a pergunta que não saía de sua cabeça. Por que ele se importava tanto? Quando Gustavo chegou, como de costume, ele ocupou sua mesa de canto. O terno impecável, contrastando com o ambiente rústico do restaurante. Ana entregou seu pedido, café preto e bolo de milho, com um sorriso tímido, mas seus olhos o estudavam, procurando respostas. Ele parecia diferente naquela noite, mais introspectivo, como se carregasse um peso próprio. "Você está bem?" ela perguntou, surpreendendo-se com a própria ousadia. Normalmente, era ele quem iniciava as conversas, mas algo na expressão dele a fez querer saber mais. Gustavo sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. "Estou sim, só pensando em algumas coisas do passado", ele disse, sua voz mais suave que o habitual. "E você, Ana, como está lidando com tudo? Lívia está bem?" Ana hesitou, dividida entre manter a guarda e se abrir. "Ela está melhor, graças a... Bem, graças a você", ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu ainda não sei por que você pagou aquela conta, Gustavo. Não sei como agradecer, mas também não sei o que pensar. Ninguém faz algo assim sem motivo." Ele olhou para ela, seus olhos hazel brilhando com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Eu tenho um motivo, Ana", ele disse, inclinando-se para a frente. "Mas não é o que você pensa. Não quero nada em troca. Só quero que você saiba que alguém acredita em você, nos seus sonhos. Talvez porque eu já estive onde você está, lutando para ser visto, para ter uma chance." As palavras dele tocaram algo profundo em Ana. Mas antes que ela pudesse responder, uma rajada de vento abriu a porta do restaurante, trazendo o cheiro de chuva iminente. O céu lá fora estava negro e trovões ecoavam ao longe. Os poucos clientes começaram a se apressar, pagando suas contas e saindo. Mas Gustavo permaneceu, seus olhos fixos em Ana. "Posso te contar algo?" ele perguntou, sua voz quase perdida. No som do vento que começava a uivar, Ana assentiu, sentindo o coração acelerar.
Havia algo na maneira como ele falava, como se estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Ela puxou uma cadeira e sentou-se à mesa dele, ignorando o olhar fulminante de Carlos da cozinha. "O que é?" ela perguntou, sua voz baixa, mas firme. Gustavo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Você já sentiu que o destino te trouxe de volta a um lugar, a uma pessoa, por um motivo?" Ele começou, seus dedos traçando o contorno da xícara de café. "Eu não vim à fortaleza por acaso, Ana. Eu vim por você." As palavras pairaram no ar, pesadas como as nuvens de tempestade lá fora. Ana franziu o senho, confusa. "Por mim? Como assim? Você nem me conhecia até algumas semanas atrás." "Mas eu conhecia", Gustavo disse, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez estremecer. "Há muitos anos, quando éramos adolescentes, estudamos na mesma escola pública, aqui em Fortaleza. Você provavelmente não se lembra, mas eu me lembro de você. Você era a menina que me ajudou com as lições de matemática, que dividiu seu lanche comigo quando eu não tinha nada para comer. Você foi gentil comigo, Ana, quando eu era só um garoto pobre, sem ninguém. Você me deu esperança e eu nunca esqueci isso." Ana sentiu o chão sob seus pés desaparecer. Memórias fragmentadas de sua adolescência vieram à tona. A escola lotada, os corredores barulhentos, os dias em que ela sonhava em ser confeiteira enquanto ajudava colegas com lições. Mas um garoto específico? Ela tentou lembrar. Mas o rosto de Gustavo não se encaixava nas lembranças embaçadas. Você está dizendo que me conheceu naquela época, mas por que não disse nada antes? Porque eu não sabia como." Gustavo admitiu, sua voz carregada de emoção. "Eu mudei, Ana. Minha vida mudou. Saí de Fortaleza, trabalhei duro, construí algo do nada, mas nunca esqueci o que você fez por mim. Quando soube que você estava aqui, lutando, eu quis voltar. Não foi por acaso que entrei no Maré Cheia. Foi por você." O trovão rugiu lá fora e a chuva começou a cair, batendo contra as janelas do restaurante. Ana sentia as lágrimas subirem aos olhos, mas não era tristeza. Era uma mistura de choque, esperança e algo que ela não ousava nomear. "Você voltou por mim?" Ela repetiu, sua voz tremendo. "Mas por quê? Eu não sou mais aquela menina. Sou só uma mãe solteira, uma garçonete, alguém que mal consegue manter as contas em dia." Gustavo estendeu a mão, hesitando antes de tocar a dela, como se pedisse permissão. "Você é mais do que isso, Ana. Você é a mesma pessoa que me deu esperança quando eu não tinha nada. E agora eu quero te ajudar a encontrar a sua. Não porque eu quero algo em troca, mas porque acredito em você, no seu coração, nos seus sonhos." As palavras dele foram como um raio, iluminando algo dentro de Ana que ela pensara estar apagado. Mas antes que pudesse responder, Carlos apareceu, seu rosto vermelho de irritação. "Ana, o que é isso? Você acha que pode ficar sentada conversando enquanto o restaurante está uma bagunça?" Ele apontou para a chuva que agora inundava a entrada. "Vá limpar essa sujeira antes que os clientes reclamem." Ana se levantou, pronta para obedecer, mas Gustavo segurou sua mão suavemente, seu toque firme, mas gentil. "Ela não é sua empregada para ser tratada assim", ele disse a Carlos, sua voz fria, mas controlada. "E se você quer que o restaurante fique limpo, talvez devesse ajudar em vez de gritar." Carlos ficou em silêncio, atônito, e Ana sentiu um misto de medo e admiração. Ninguém nunca enfrentara Carlos por ela. Gustavo soltou sua mão, mas seus olhos não deixaram os dela, como se dissessem que estavam juntos nisso. Enquanto a chuva caía lá fora, Ana percebeu que algo havia mudado. A revelação de Gustavo não era apenas sobre o passado deles. Era sobre um futuro que ela mal ousava imaginar. Mas, mesmo com a esperança florescendo em seu peito, uma parte dela ainda temia. E se tudo isso fosse bom demais para ser verdade?
A tempestade que se formava sobre Fortaleza naquela noite parecia ecoar a turbulência no coração de Ana Clara. O céu, antes salpicado de estrelas, agora estava coberto por nuvens escuras, e o vento uivava, fazendo as janelas do Maré Cheia trepidarem. O restaurante, normalmente barulhento com risadas e pedidos, estava quase vazio, com apenas alguns clientes resistentes terminando suas refeições, enquanto a chuva começava a cair em gotas grossas contra o telhado de zinco. Ana, com o uniforme manchado de suor e os pés doloridos, sentia o peso de semanas de exaustão, mas também algo novo, uma centelha de esperança acesa pelas palavras de Gustavo Montenegro. A revelação dele, que a conhecera na adolescência, que ela o ajudara quando ele era apenas um garoto pobre, ainda girava em sua mente como uma música que ela não conseguia parar de ouvir. Mas com a esperança vinha o medo. E se tudo isso fosse bom demais para ser verdade? E se Gustavo, com seus ternos caros e sua bondade desconcertante, fosse apenas mais uma promessa destinada a se quebrar? Enquanto Ana limpava uma mesa, suas mãos tremiam, não apenas pelo cansaço, mas pela tempestade de emoções que Gustavo desencadeara. Ele estava sentado em sua mesa de canto, como sempre, mas naquela noite parecia mais quieto, seus olhos hazel fixos no mar agitado lá fora. Ela se aproximou para reabastecer seu café, hesitando antes de falar. "Você está bem, Gustavo?" perguntou, sua voz suave, quase engolida pelo som da chuva que agora caía com força. Era a primeira vez que ela tomava a iniciativa de perguntar algo tão pessoal, e o ato a fez sentir-se vulnerável, mas também corajosa. Ele olhou para ela, um sorriso triste cruzando seu rosto. "Estou sim, só pensando no passado e no presente", ele disse, sua voz carregada de uma emoção que Ana não conseguia decifrar. "E você, Ana, como está segurando as pontas com tudo isso?" Ele gesticulou vagamente, como se estivesse se referindo ao restaurante, à chuva, à vida dela. Ana suspirou, limpando as mãos no avental. "Eu não sei. Às vezes, sinto que estou afundando, mas aí penso na Lívia e continuo. Ela é tudo para mim." Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele. "E agora tem você. Não sei o que pensar disso tudo, Gustavo. Você aparece do nada, paga as contas da minha filha, me defende, diz que me conheceu há anos. É muito para processar." Gustavo inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez o coração de Ana acelerar. "Eu sei que é difícil confiar, Ana," ele disse, sua voz firme, mas gentil. "E não espero que você acredite em mim de uma hora para outra, mas quero que saiba que estou aqui porque você importa, porque você me deu esperança uma vez e agora quero te devolver isso." Antes que Ana pudesse responder, um trovão estrondoso sacudiu o restaurante e a chuva se intensificou, transformando-se em uma cortina d'água que inundava a entrada do Maré Cheia. Carlos, o gerente, gritou da cozinha: "Ana, a entrada está virando um rio. Faça alguma coisa antes que isso aqui vire um lago." Ana correu para a porta, pegando um balde e um rodo, mas o chão já estava escorregadio, e a água entrava mais rápido do que ela conseguia controlar. Em sua pressa, ela tropeçou em uma cadeira, caindo com força no chão molhado. A dor explodiu em seu braço, e ela mordeu o lábio para não gritar, as lágrimas misturando-se à chuva que pingava de seus cabelos. Foi então que Gustavo agiu. Sem hesitar, ele se levantou, tirou o paletó caro e jogou-o sobre uma cadeira, correndo até... "Ana, você está bem?" perguntou, ajoelhando-se ao lado dela, sua voz cheia de preocupação. Sem esperar resposta, ele a segurou pelos braços, ajudando-a a se levantar com cuidado. "Você se machucou. Não precisa fazer isso sozinha." Ana tentou protestar, mas a dor em seu braço e o peso de tudo, as contas, a exaustão, a incerteza, a fizeram ceder. "Eu tenho que limpar isso", ela murmurou, sua voz tremendo. "Senão Carlos vai..."
Carlos não manda em você agora. Gustavo interrompeu, sua voz firme, mas não áspera. Ele olhou para o gerente, que observava da cozinha com uma expressão de desdém. Eu cuido disso. Você precisa de um médico. Sem esperar permissão, ele a guiou para fora, enfrentando a chuva torrencial que encharcava suas roupas em segundos. A água caía em cascata. Mas Gustavo segurou Ana com firmeza, protegendo-a com seu corpo enquanto a levava até seu carro, estacionado a poucos metros do restaurante. No carro, com o som da chuva batendo no teto, Ana segurou o braço dolorido, as lágrimas agora caindo livremente. Você não precisava fazer isso, ela disse, sua voz quebrada. Eu não sei o que dizer. Gustavo, com os cabelos molhados colados na testa e a camisa branca encharcada, olhou para ela com uma intensidade que parecia atravessar sua alma. Você não precisa dizer nada, Ana, ele disse, segurando sua mão com cuidado. Eu não vou deixar você lutar sozinha nunca mais, não enquanto eu estiver aqui. As palavras dele foram como um raio, iluminando algo dentro de Ana que ela pensara estar apagado. Pela primeira vez, ela permitiu-se sentir a possibilidade de não estar sozinha. O calor da mão dele contra a dela, mesmo sob a chuva fria, era como uma promessa que ela queria desesperadamente acreditar. Por quê? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Porque eu te amo, Gustavo disse, as palavras saindo com uma simplicidade que desarmou Ana. Ele hesitou, como se surpreso com a própria confissão, mas continuou. Eu te amei quando éramos adolescentes, mesmo que você não soubesse. E agora, vendo quem você é, o que você enfrenta, eu te amo ainda mais. Não espero que sinta o mesmo, Ana. Só quero que saiba que você não está sozinha. Ana sentiu o mundo parar. O som da chuva, o trovão distante, tudo desapareceu, deixando apenas as palavras dele ecoando em sua mente. Ela olhou nos olhos dele, procurando qualquer sinal de falsidade, mas encontrou apenas sinceridade. Pela primeira vez, ela percebeu que seus sentimentos por Gustavo não eram apenas gratidão. Eram algo mais profundo, algo que a assustava e a aquecia ao mesmo tempo. Eu não sei o que dizer, ela murmurou, as lágrimas misturando-se, a chuva em seu rosto. Você não precisa dizer nada agora, Gustavo disse, apertando sua mão com suavidade. Só me deixe estar aqui para você e para Lívia. Quando chegaram ao hospital, Gustavo ficou ao lado de Ana enquanto um médico examinava seu braço, que felizmente não estava quebrado, apenas machucado. Ele também insistiu em ligar para a Dona Socorro, garantindo que Lívia fosse trazida para o hospital para que Ana pudesse vê-la. Quando a menina chegou, correndo para os braços da mãe, com um sorriso que iluminava a sala, Ana sentiu o coração transborda. Gustavo, vendo-as juntas, sorriu com uma ternura que fez Ana perceber que ele não era apenas um estranho do passado. Ele era alguém que queria fazer parte de seu futuro. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Ana olhou para Gustavo, que brincava com Lívia, e sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não era apenas a promessa de Gustavo, mas a certeza de que, pela primeira vez, ela não estava enfrentando o mundo sozinha. Mas, mesmo com o calor daquele momento, uma parte dela ainda temia. O amor, ela sabia, vinha com riscos. E, com o passado, de Gustavo ainda envolto em mistério, ela se perguntava se estava pronta para enfrentá-los. O manhã, após a tempestade, amanheceu clara em Fortaleza, com o sol brilhando sobre as praias e o mar calmo, como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho agitado. Mas para Ana Clara, a tempestade ainda ecoava em seu coração. A confissão de Gustavo Montenegro, eu te amo, dita sob a chuva torrencial, ressoava em sua mente como uma melodia que ela não conseguia esquecer.
Ele a levara ao hospital, segurara sua mão, cuidara de Lívia como se fosse sua própria filha. Pela primeira vez em anos, Ana sentira que não estava sozinha. Mas mesmo com o calor daquele momento, uma sombra persistia. O passado, com suas cicatrizes, não a deixava baixar a guarda completamente. Márcio, seu ex-marido, havia deixado marcas profundas. Promessas quebradas, palavras cruéis, dívidas que ainda a perseguiam. E agora, com Gustavo oferecendo um amor que parecia genuíno, Ana se perguntava se poderia confiar, ou se o destino estava apenas preparando outro golpe. No Maré Cheia, a rotina continuava implacável. Ana voltou ao trabalho com o braço ainda dolorido da queda na noite anterior, mas com uma determinação renovada. As palavras de Gustavo, sua promessa de estar ao seu lado, haviam reacendido uma fagulha de esperança que ela pensara estar apagada. No entanto, o restaurante era um lembrete constante de suas lutas. Carlos, o gerente, parecia mais azedo do que nunca, lançando olhares de desaprovação sempre que Ana passava por sua mesa. "Você acha que aquele ricaço vai te tirar daqui?" Ele murmurou uma tarde, enquanto Ana limpava uma mesa. "Garotas como você sempre sonham alto, mas acabam no mesmo lugar." As palavras cortaram fundo, ecoando as inseguranças que Ana carregava desde os dias com Márcio. Ela engoliu a resposta, mas o peso da humilhação se somava ao cansaço físico. Gustavo, fiel à sua rotina, aparecia todas as noites, sempre na mesma mesa de canto. Ele continuava a pedir seu café preto e bolo de milho, mas agora seus olhos buscavam Ana com uma intensidade que a fazia corar. Ele perguntava sobre Lívia, sobre os sonhos dela de abrir um café, e aos poucos Ana começou a compartilhar mais de si mesma. "Eu sempre quis um lugar onde as pessoas se sentissem em casa", ela confessou uma noite enquanto limpava a mesa dele. "Um café com bolos caseiros, onde eu pudesse ver o sorriso da Lívia todos os dias, sem me preocupar com contas atrasadas." Gustavo ouvia com atenção, como se cada palavra dela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele queria montar. "Você vai ter esse café, Ana", ele disse, sua voz firme com uma convicção que a surpreendeu. "E eu quero ajudar a tornar isso realidade. Não como caridade, mas como um parceiro. Você tem talento, tem coração, só precisa de uma chance." As palavras dele eram como um raio de sol em um dia nublado, mas Ana ainda hesitava. A ideia de aceitar ajuda, especialmente de alguém como Gustavo, com sua vida misteriosa e seus ternos caros, a fazia sentir-se vulnerável. E então, como se o destino quisesse testar sua coragem, o passado voltou para assombrá-la. Era uma tarde abafada quando Márcio apareceu no Maré Cheia. Ana estava servindo uma mesa quando o viu entrar, seu estômago se contraindo ao reconhecer a figura familiar. Ele não mudara muito. Os mesmos olhos frios, o mesmo sorriso arrogante que a fizera estremecer anos atrás. Márcio se aproximou, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes, e parou diante dela. "Ana Clara", ele disse, a voz carregada de sarcasmo, "ainda aqui, servindo mesas? Pensei que você teria arranjado algo melhor depois de todo esse tempo." Ana sentiu o sangue gelar. "O que você quer, Márcio?" perguntou, tentando manter a voz firme, mas suas mãos tremiam enquanto segurava a bandeja. "Você não tem nada para fazer aqui." "Oh, eu tenho sim", ele disse, inclinando-se para mais perto, o cheiro de cigarro em seu hálito fazendo Ana recuar. "Ouvi dizer que você está de olho num ricaço. Achei que talvez pudesse me ajudar com umas dívidas antigas. Ou quem... Sabe, eu conto para sua filha o tipo de mãe que ela tem." A ameaça pairou no ar e Ana sentiu o pânico subir. Márcio sabia como manipulá-la, como usar Lívia para atingi-la. Antes que ela pudesse responder, Gustavo, que estava em sua mesa, se levantou, sua presença imponente silenciando o restaurante. "Você está incomodando a Ana", ele disse, sua voz fria, mas controlada. "E eu sugiro que pare agora." Márcio riu,
um som áspero que fez Ana estremecer. E quem é você? O cavaleiro de armadura brilhante dela? Fique fora disso, cara. Isso é entre mim e minha ex-mulher. Ela não é sua nada. Gustavo retrucou, dando um passo à frente. E se você se aproximar dela, ou da filha dela, novamente, vai se arrepender. Havia uma autoridade em sua voz que fez Márcio hesitar, mas o homem ainda tentou manter a pose. Você acha que pode me assustar? Márcio disse, mas sua voz vacilou. Eu sei coisas sobre ela. Coisas que podem acabar com essa vida perfeitinha que ela está tentando construir. Ana sentiu as lágrimas ardendo, mas também uma raiva que ela não sabia que ainda carregava. Você já tirou o suficiente de mim, Márcio, ela disse, sua voz tremendo, mas firme. Você não toca na Lívia, nunca mais. Ela olhou para Gustavo, que assentiu, como se soubesse exatamente o que ela precisava. Gustavo se virou para Márcio, seu olhar firme. Eu sou Gustavo Montenegro, dono da rede de hotéis Montenegro, e eu tenho recursos suficientes para garantir que você nunca mais chegue perto da Ana ou da Lívia. Saia agora ou eu chamo as autoridades. O nome Montenegro pareceu atingir Márcio como um soco. Ele hesitou, murmurou algo incompreensível e saiu do restaurante, deixando Ana tremendo, mas aliviada. Gustavo a levou para uma cadeira, segurando sua mão com cuidado. Ele não vai mais te machucar, ele disse, sua voz suave, mas firme. Eu prometo. Ana olhou para ele, as lágrimas finalmente caindo. Você não precisava fazer isso, ela disse, sua voz quebrada. Por que você está sempre me salvando? Porque eu acredito em você, Ana, Gustavo respondeu, seus olhos brilhando com uma emoção que a fez sentir-se vista. E porque eu quero que você tenha a chance de viver o sonho que você me contou. Eu tenho uma proposta. Estou abrindo um novo hotel em Fortaleza e quero que você gerencie o café interno, um lugar onde você possa assar seus bolos, fazer o que ama. Não é caridade, Ana. É uma oportunidade para você brilhar. Ana sentiu o mundo girar. A ideia de gerenciar um café, de transformar seu sonho em realidade, era quase demais para processar. Mas mais do que isso, era o olhar de Gustavo, cheio de fé nela, que a fazia querer acreditar. Eu não sei se consigo, ela disse, sua voz hesitante. Eu nunca fiz nada assim. Você consegue sim, Gustavo disse, apertando sua mão. E eu estarei com você a cada passo. Você e Lívia, vocês não estão sozinhas. Naquele momento, com o restaurante silencioso ao redor deles, Ana sentiu algo mudar dentro de si. O medo ainda estava lá, mas também havia coragem, uma força que Gustavo parecia despertar nela. Márcio era o passado, um peso que ela finalmente começava a deixar para trás. Gustavo, com sua promessa e seu amor, era o futuro, incerto, mas cheio de possibilidade. Enquanto olhava nos olhos dele, Ana soube que, pela primeira vez, estava pronta para lutar não apenas por Lívia, mas por si mesma. Os meses que se seguiram, a tempestuosa noite no Maré Cheia, marcaram uma virada na vida de Ana Clara. O confronto com Márcio, seu ex-marido, e a promessa de Gustavo Montenegro de protegê-la e oferecer uma oportunidade para realizar seu sonho, de abrir um café, transformaram o peso que ela carregava em algo mais leve, quase esperançoso. Fortaleza, com suas praias douradas e o mar que parecia sussurrar segredos, já não era apenas o pano de fundo de suas lutas, mas o cenário de uma nova história que começava a se desenhar. Ana, que por tanto tempo fora invisível, sentia-se, pela primeira vez, como a protagonista de sua própria vida. A proposta de Gustavo não era apenas uma ideia vaga, ele a levou a sério. Dias após o confronto com Márcio, Gustavo convidou Ana para conhecer o local onde seu novo hotel, o Sol de Fortaleza, estava sendo construído. Era uma estrutura imponente, com linhas modernas e janelas amplas que refletiam o mar. Mas o que chamou a atenção de Ana foi o espaço reservado para o café interno.
Este é o seu espaço, Ana, Gustavo disse, apontando para uma área luminosa com vista para a praia. Quero que você o transforme no Sabor de Ana, um lugar onde seus bolos contem sua história. Ele entregou a ela um caderno com esboços do projeto, incluindo um letreiro com o nome que Lívia havia imaginado em seus desenhos. Ana sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de uma esperança que ela mal ousava acolher. Os primeiros passos não foram fáceis. Ana nunca gerenciara nada além de suas próprias finanças, que sempre estiveram no vermelho. A ideia de comandar um café, mesmo com o apoio de Gustavo, a intimidava. "E se eu falhar?" Ela perguntou uma noite, enquanto caminhavam pela orla, o som das ondas acalmando seus nervos. Gustavo, com sua camisa social agora mais casual, sem gravata, sorriu com aquela confiança que parecia inabalável. "Você não vai falhar, Ana", ele disse, parando para encará-la. "Você passou anos equilibrando bandejas, contas e a saúde da Lívia com uma força que poucas pessoas têm. Gerenciar um café? Isso é só mais um passo, e eu estarei com você, não como chefe, mas como parceiro." A palavra parceiro ressoou em Ana, trazendo um calor ao seu peito. Gustavo não era mais apenas o estranho de olhos gentis. Ele se tornara uma presença constante, alguém que via não apenas quem ela era, mas quem ela poderia ser. Nos meses seguintes, ele a ajudou a planejar o café, desde a escolha do menu até a decoração. Ana trouxe suas receitas caseiras: bolo de fubá com goiabada, bolo de laranja com cobertura de açúcar, bolo de chocolate que Lívia adorava. E Gustavo contratou um designer para criar um espaço acolhedor, com mesas de madeira, cortinas coloridas e detalhes que refletiam o sonho que Ana compartilhara com ele. Lívia, empolgada, contribuiu com desenhos que foram transformados em quadros para as paredes, dando ao café um toque de inocência e alegria. Enquanto o sabor de Ana tomava forma, a relação entre Ana e Gustavo também florescia. Eles passavam horas juntos, não apenas planejando o negócio, mas compartilhando pedaços de suas vidas. Gustavo contava histórias de sua jornada, de como saíra de Fortaleza como um jovem sem nada, trabalhando em hotéis pequenos até construir sua rede de sucesso. "Eu nunca esqueci de onde vim", ele disse uma tarde, enquanto tomava um café no canteiro de obras do hotel. "E nunca esqueci você, Ana. Sua bondade na escola me deu algo para segurar quando tudo parecia perdido." Ana, por sua vez, começou a se abrir sobre suas próprias cicatrizes. Ela falou de Márcio, das promessas quebradas, do medo de falhar com Lívia. Gustavo ouvia com uma paciência que a fazia sentir-se segura. E, aos poucos, Ana percebeu que o amor que ele confessara na noite da tempestade não era apenas palavras, era real, palpável, presente em cada gesto, desde a maneira como ele brincava com Lívia, ajudando-a com seus desenhos, até os momentos em que segurava a mão de Ana quando ela duvidava de si mesma. A inauguração do Sabor de Ana foi um marco. O café abriu suas portas em uma manhã ensolarada, com o aroma de bolos recém-assados enchendo o ar. Clientes, muitos deles hóspedes do hotel, lotaram o espaço, elogiando os sabores caseiros e o ambiente acolhedor. Lívia, vestida com um ventalzinho feito sob medida, ajudava a mãe a servir as mesas, seu sorriso iluminando o lugar. Ana, que por tanto tempo se sentira invisível, agora via seu nome no letreiro, seu sonho ganhando vida. Quando Gustavo apareceu, com um buquê de flores silvestres, ele a abraçou, sussurrando: "Você fez isso, Ana. Estou tão orgulhoso de você." Mas o sucesso do café não apagou completamente as inseguranças de Ana. Às vezes, à noite, quando o cansaço voltava, ela se perguntava se merecia tudo aquilo. "E se eu não for boa o suficiente?" Ela confessou a Gustavo uma noite, enquanto fechavam o café. "E se tudo isso desmoronar?" Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, seus olhos hazel brilhando sob a luz suave do café.
Você é mais do que suficiente, Ana. E se alguma coisa desmoronar, nós reconstruímos juntos. Eu, você e Lívia. Somos uma equipe agora. A palavra equipe trouxe lágrimas aos olhos de Ana. Pela primeira vez, ela se permitiu acreditar que não estava sozinha. Gustavo não era apenas um salvador. Ele era alguém que a amava por quem ela era, com todas as suas cicatrizes e sonhos. E Lívia, que agora chamava Gustavo de tio Rafa, com um carinho que aquecia o coração de Ana, era o elo que os unia ainda mais. O sabor de Ana tornou-se um sucesso em Fortaleza, atraindo não apenas hóspedes do hotel, mas moradores locais que buscavam o conforto dos bolos de Ana e a atmosfera acolhedora do café. Ana, que antes mal conseguia pagar o aluguel, agora podia garantir os remédios de Lívia e até começar a sonhar com um futuro mais estável. Ela e Gustavo continuavam a construir sua relação, aprendendo um com o outro. Ele a ensinava sobre negócios, sobre como gerenciar estoques e lidar com fornecedores, enquanto ela o lembrava da importância das pequenas coisas: um bolo compartilhado, uma risada de Lívia, uma caminhada à beira-mar ao pôr do sol. Enquanto Ana observava Lívia, correndo pelo jardim do hotel, desenhando flores no caderno que Gustavo lhe dera, ela sentia uma paz que não conhecia há anos. O abismo que outrora a separava de Gustavo, as diferenças de classe, as cicatrizes do passado, havia sido atravessado pelo amor que cresceram juntos. Márcio, as dívidas, as noites de desespero, tudo isso parecia agora uma memória distante, ofuscada pela luz do presente. Ana sabia que desafios ainda viriam, mas com Gustavo ao seu lado, ela se sentia pronta para enfrentá-los. Pela primeira vez, ela acreditava que merecia ser feliz. Fortaleza, com suas praias douradas e o horizonte onde o mar se fundia com o céu, parecia brilhar com uma luz diferente para Ana Clara. O que antes era apenas o pano de fundo de suas lutas diárias. O aluguel atrasado, as contas empilhadas, as noites sem dormir preocupada com a saúde de Lívia. Agora era o cenário de uma vida transformada. O sabor de Ana, o café que nascera de um sonho compartilhado com Gustavo Montenegro, não era mais apenas uma ideia rabiscada em um caderno. Era real, vibrante, com mesas de madeira enfeitadas com toalhinhas coloridas, o aroma de bolos caseiros pairando no ar e as risadas de clientes que se sentiam em casa. Ana, que por tanto tempo fora a garçonete invisível do Maré Cheia, agora era a dona de um espaço que refletia sua essência, seu coração, sua história. Cada manhã, no café, começava com Ana acendendo o forno, suas mãos movendo-se com a precisão de quem encontrara propósito. Ela assava bolos de fubá com goiabada, de laranja com uma crosta açucarada, de chocolate que fazia Lívia sorrir com os lábios lambuzados. O letreiro do sabor de Ana, desenhado com base nos rabiscos de sua filha, brilhava sob o sol de Fortaleza, atraindo hóspedes do Hotel Sol de Fortaleza e moradores locais que se encantavam com a simplicidade acolhedora do lugar. Ana, com um avental novo e um sorriso que não precisava mais ser forçado, movia-se entre as mesas, conversando com clientes, ouvindo suas histórias, sentindo-se pela primeira vez como alguém que importava. Lívia, agora com a saúde estabilizada, graças aos remédios que Ana podia pagar sem esforço, era a luz do café. A menina, com seus cachinhos soltos e um caderno de desenho sempre à mão, corria pelo jardim do hotel, rindo enquanto perseguia borboletas ou desenhava flores para decorar as paredes do café. Ela chamava Gustavo de tio Rafa, com um carinho que aquecia o coração de Ana, e ele, com sua paciência infinita, sentava-se com ela para colorir, ouvindo suas histórias sobre querer ser uma artista de verdade. Ana observava os dois, muitas vezes com lágrimas nos olhos, maravilhada com a família que o destino havia tecido para ela.
Gustavo e Ana, agora um casal, construíram uma relação que era tão sólida quanto o amor que os unira. Ele a apoiava no gerenciamento do café, trazendo sua experiência em negócios para ajudá-la a navegar os desafios de estoques, fornecedores e clientes. Mas, mais do que isso, ele a lembrava de acreditar em si mesma, de que ela era capaz de tudo o que sonhava. Em troca, Ana o ensinava a valorizar as pequenas coisas, o cheiro de um bolo recém-assado, o som das ondas ao entardecer, a risada de Lívia ecoando pelo jardim. Juntos, eles eram um equilíbrio perfeito, cada um trazendo luz ao mundo do outro. Uma tarde, enquanto Ana arrumava uma bandeja de bolos para uma mesa de turistas, Gustavo apareceu no café com um sorriso que escondia algo. "Quero te mostrar uma coisa", ele disse, pegando sua mão e levando-a para fora, onde o mar brilhava sob o sol poente. No jardim do hotel, ele havia montado uma pequena surpresa. Uma mesa decorada com flores silvestres, uma garrafa de suco de caju, a bebida favorita de Lívia, e um bolo de chocolate que Ana reconhecera como sua própria receita. Lívia, correndo com um desenho na mão, gritou: "Mamãe, olha o que o tio Rafa fez!" Ana riu confusa, mas o coração acelerado. Gustavo se ajoelhou, não com um anel, mas com uma pequena caixa de madeira que abriu para revelar um pingente em forma de concha, como as que Lívia coletava na praia. "Ana, você e Lívia mudaram minha vida", ele disse, sua voz tremendo de emoção. "Eu voltei à Fortaleza por você, mas encontrei uma família. Não estou te pedindo nada além de continuar essa jornada comigo, como parceiros, como família. O que acha?" As lágrimas rolaram pelo rosto de Ana, mas dessa vez eram de alegria pura. Ela segurou o pingente, sentindo o peso leve da concha contra seus dedos, e olhou para Gustavo, seus olhos hazel, refletindo o amor que ela agora sabia ser verdadeiro. "Acho que já estamos nessa jornada juntos", ela disse, sorrindo através das lágrimas. Lívia correu para abraçá-los, e os três riram, envoltos pelo calor do momento, com o mar como testemunha. A história de Ana e Gustavo espalhou-se por Fortaleza, tornando-se uma inspiração para quem a ouvia. O sabor de Ana não era apenas um café, era um símbolo de superação, de como o amor e a bondade podem transformar vidas. Ana, que antes mal conseguia pagar o aluguel, agora planejava expandir o café, talvez abrir uma segunda unidade, sempre com Gustavo ao seu lado, incentivando-a a sonhar ainda mais alto. Lívia, com sua saúde estável e seu sorriso brilhante, sonhava em ser artista, mas também em ajudar a mãe no café, onde já fazia pequenos bolos com suas mãozinhas. Enquanto Ana olhava o mar da varanda do café, com Gustavo e Lívia ao seu lado, ela sentiu uma paz que nunca imaginara ser possível. O passado, Márcio, as dívidas, as noites de desespero, era agora apenas uma sombra distante, ofuscada pela luz do presente. O destino, com seus caminhos tortuosos, a levara a um lugar onde ela não apenas sobrevivia, mas florescia. Ela sabia que desafios ainda viriam, mas com Gustavo e Lívia, ela estava pronta para enfrentá-los. Afinal, Ana Clara, a garçonete que ninguém notava, havia reescrito seu destino, provando que o amor verdadeiro e a coragem podem transformar até os sonhos mais impossíveis em realidade. Queridos apaixonados por histórias de amor, a jornada de Ana e Gustavo nos lembra que o destino sempre guarda surpresas para quem não desiste. No canal Daniela Romances de Amor, trazemos histórias que aquecem o coração e reacendem a esperança, como essa que vocês acabaram de conhecer. Se você se emocionou com a transformação de Ana e o amor improvável com Gustavo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Nos comentários, conte-nos: você já viveu um encontro que mudou sua vida? Ou qual reviravolta dessa história mexeu mais com você? Na próxima semana, prepare-se para um novo romance ardente.
Será que um segredo do passado pode destruir um amor nascente? Fique com a gente e venha sonhar com o amor.